Oi, Pro, boa tarde, tudo bem? Sou a Kalene do terceiro A e faço o grupo com a Júlia Santos, a Larissa, a Lohane, a Raíssa e a Simone. O nosso tema é problemas mais graves do continente. Nosso trabalho foi dividido nos seguintes tópicos: os problemas ambientais, os problemas econômicos e problemas sociais, que serão explicados no decorrer do vídeo. A África é considerado o continente mais pobre do mundo, tendo um terço da sua população abaixo do nível da pobreza. Seu PIB é de apenas 1% do PIB mundial e participa de apenas 2% das transações. Em algumas regiões, a pesca é muito difundida e voltada para o consumo local. Possuindo sozinha um quinto do PIB do continente, a África do Sul é a nação mais industrializada e politicamente estável em toda a África. Com o aumento da demanda por petróleo, gás natural e pelo perdão de uma dívida externa em 2005, a economia africana apresentou um crescimento nas duas primeiras décadas do século XXI. Alguns outros fatores contribuíram para o seu crescimento, como o minério, que apresentou um aumento no preço do ouro, a grande quantidade de reservas de petróleo e gás natural, o turismo em alguns países, como o Egito, Marrocos e Tunísia, que entre 2011 e 2014 gerou 2,1 milhões de empregos e representou 8,5% do PIB nesse período. A agricultura, sendo a principal atividade econômica, gera, com a Etiópia sendo o quinto maior exportador de café no mundo, um crescimento de 6% ao ano desde 2006. Um fator negativo para a economia das nações africanas é o elevado número de epidemias, sendo duas delas a do HIV, que é uma realidade na África subsaariana, elevando as despesas e matando a população economicamente ativa, e a de Ebola na África Ocidental, que foi responsável pela queda de 70% nas rendas do turismo. Grande parte da população africana sofre com a fome, miséria, guerras, desempregos, dentre muitas outras situações decadentes. Todos esses pontos citados têm a ver diretamente com a política e falta de uma boa administração governamental. O mais impactante é a fome. Apesar de ser um grande produtor e exportador de produtos oriundos da produção agrícola, a África não consegue alimentar sua população. O continente africano apresenta um elevadíssimo número de subnutridos. Isso lhe dá a condição de ser o pior do mundo nesse aspecto. Na África, a falta de comida se tornou o resultado de vários fatores, como o processo colonial, a concentração de poder, as condições climáticas, a corrupção das autoridades, a produtividade agrícola e o aumento populacional, entre vários outros. E além disso, nós devemos considerar os próprios conflitos internos dos povos africanos, que após a independência entraram em guerra civil. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o esgotamento de recursos naturais que acontece na África. A caça descontrolada na região, ela faz com que muitas espécies de lá acabem sendo extintas e diversas outras estejam ameaçadas de extinção. Além disso, considerando que o setor primário é o que garante o sustento do povo, a flora local acaba por sofrer graves consequências justamente por ser tão explorada, por ser a principal economia de lá. Isso porque, para viabilizar a atividade agrária, eles cortam árvores, arbustos e as demais vegetações nativas justamente para esse sustento. Com frequência, os produtos que eles vendem, os produtos internacionalmente, e, portanto, eles precisam focar na monocultura. E sem os cuidados apropriados, a terra costuma ficar infértil após algumas colheitas. Além da situação agrária da região, eles também se destacam muito com a mineração de ouro e de diamantes. Mas essa atividade gera pouca riqueza para as nações porque a exploração é conduzida por multinacionais estrangeiras, sobretudo as europeias. Vou falar um pouco sobre a desertificação da África. A desertificação na África ela é um dos maiores problemas ambientais da região. Esse processo ele ocorre por conta do desmatamento sem controle. Então, muitas pessoas desmatam áreas verdes e isso não tem um mínimo de controle que acaba esvaziando todo o território. E o solo, que antes tinha o potencial fértil, ele acaba se tornando propenso à erosão. Então, os locais, tipo, com grandes extensões, eles acabam se tornando desertos. Assim, a África perde o espaço de floresta, que é a fonte máxima do oxigênio e o habitat de um variado ecossistema.
O descarte inadequado de lixo eletrônico, vou falar um pouco sobre também. Existe um microcosmo próximo à capital de Gana, que se chama Accra. Ele recebe lixo eletrônico proveniente do mundo inteiro. Então, tipo assim, o mundo inteiro pega o lixo eletrônico e manda para esse local chamado Accra. Esse local ele é chamado de Agbogosh e ele recebe computador, celular, televisão, todo tipo de dispositivo eletrônico, que são basicamente toneladas de lixo, e essas toneladas de lixo eletrônico são descartadas totalmente incorretas, ou que acabam contaminando o solo, a água, o ar. E segundo diversos estudos que já teve, a localidade desse material, os materiais, os resíduos deles, tipo chumbo, cádmio, outros elementos que são super prejudiciais à saúde, eles são 50 vezes maiores do que é considerado, entre aspas, seguro. E isso afeta demais a saúde das pessoas. E, portanto, a gente pode incluir isso como um dos maiores problemas ambientais da África. O descarte de lixo eletrônico é um dos maiores problemas e isso a gente deveria procurar maneiras para resolver. É isso. Vou falar um pouco também sobre o abandono que acontece, porque um dos pontos críticos do contexto descrito está na falta de interesse dos países desenvolvidos em ajudar as nações mais pobres. Ou seja, a África é vista como um continente que já foi totalmente explorado. Então, os movimentos eles partem especialmente de iniciativas não governamentais, mas se provam insuficientes até o momento para assegurar a autonomia da região. Eles são muito negligenciados pelos países desenvolvidos que não se importam tanto assim em ajudar as condições existentes no país, já que eles sofrem tanto na questão de descarte de lixo, quanto a desertificação e o esgotamento de recursos naturais, tendo assim a sua economia muito quebrada por conta de tudo isso, por conta desse descaso enorme dos outros países.